Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que nós estamos postando aqui no YouTube e mais um vídeo falando sobre coisas interessantes, coisas importantes, coisas de fatos, de repercussões muito importantes na história da humanidade. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, um tema de crucial valor para que nós possamos compreender melhor o que está acontecendo no mundo e também entendermos não só isso, mas também entender coisas, situações que ocorreram no passado da humanidade. Nós vamos falar hoje sobre a Guerra Fria. E para falarmos sobre a Guerra Fria, é importantíssimo que nós falemos sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. O epicentro da guerra foi a Europa. De 1939 até 1945, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Segunda Guerra Mundial, ou período das Grandes Guerras, encerrou em 1945. Porém, contudo, todavia, o mundo não se viu totalmente livre do período de guerras, do período de desentendimento entre nações. Muito pelo contrário. A partir de 1945 até o ano de 1991, se instalou no planeta a chamada Guerra Fria. E vocês devem estar perguntando, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, na verdade, foi a divisão do planeta em dois blocos. Não foi uma divisão propriamente física, já que isso que nós estamos falando é história e geopolítica, mas uma divisão geopolítica ideológica. Ou seja, uma parte do planeta se viu aliada aos Estados Unidos, seus aliados e o sistema capitalista. E um outro grupo da população mundial se viu ligado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, e os seus aliados, e também o sistema comunista. Então, por isso que chamou-se Guerra Fria, porque foi um período pós-guerra em que o mundo se viu permeado, o mundo se viu dirigido por essas duas correntes, agora cada um que seguisse uma delas. Então havia uma parte do globo, como eu já falei, que seguia um direcionamento e um outro grupo que seguia um outro direcionamento ideológico, político, econômico e por aí vai. Então, a partir do ano de 1945, muitas coisas, muitos acontecimentos abalaram o mundo no sentido geopolítico. E nós vamos falar sobre alguns casos, nós vamos explicar algumas situações e nós faremos um novo vídeo, um segundo vídeo, porque é muita informação e para não ficar muito enfadonho, nós vamos explicando a vocês, nós faremos o vídeo 2 sobre Guerra Fria. Aqui no vídeo número 1, a partir de 1945, nós vemos a total rendição dos alemães, no pós-guerra. Vemos também que morre o presidente dos Estados Unidos de então, Franklin Delano Roosevelt, e vemos também o bombardeio ao Japão, que foi aquele episódio terrível das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Em 1948, a criação do Estado de Israel, já que nós sabemos que aquela área do Oriente Médio é um verdadeiro caldeirão efervescente, em que há exatamente as disparidades entre o povo judeu e o povo árabe. Então, no ano de 1948, foi criado o Estado de Israel. Em 1949, dois grandes acontecimentos marcaram o mundo. O primeiro deles foi a criação da OTAN, ou seja, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E houve também a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental.
A Alemanha Ocidental ficou com a capital Bonn e a Alemanha Oriental ficou com a capital Berlim. A Alemanha Ocidental seguiu o regime capitalista e a Alemanha Oriental o sistema comunista. Temos também dois grandes acontecimentos além desses. O primeiro foi a vitória da Revolução Comunista da China e a criação também da República Popular da China. E aí entra um personagem muito importante para a história deles, que se chamou Mao Tse-tung. Em 1953, há uma derrota, digamos assim, para o sistema comunista, porque morre o premier do Partido Comunista Soviético, Joseph Stalin, que governava aquele país, que governava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1954, surge a divisão do Vietnã em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Em 1956, há uma denúncia que aconteceu no 20º Congresso do Partido Comunista, em que essa denúncia é muito forte, e essa denúncia há indícios e há provas das mortes cometidas pelo já morto na época Joseph Stalin. Em 1957 acontece a aprovação da doutrina de Eindhoven pelo Congresso americano e ao lançamento dos satélites artificiais Sputnik 1 e Sputnik 2 pelo governo soviético. Algo curioso é que o Sputnik 2, quando ele foi lançado, ele teve uma tripulante muito interessante, que foi a cadela chamada Laika. Continuando, em 1959, a vitória da Revolução de Cuba, porque Cuba não se rendeu ao imperialismo americano, e sim ao comunismo da União Soviética e ao comunismo da China. Então, a Cuba era um elemento estranho aqui na América, mais precisamente na América Central, e teve uma vitória muito grande com a sua revolução. Em 1960, no dia 1º de maio, um avião espião dos Estados Unidos, conhecido como U-2, foi derrubado em terras soviéticas, causando um grande mal-estar no período de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas. Em 1961, aconteceram fatos também muito interessantes, como finalmente o rompimento declarado das relações diplomáticas entre os Estados Unidos da América e Cuba. Houve também a posse do presidente J.F. Kennedy, até então presidente dos Estados Unidos da América, e o fracasso da invasão a Cuba pelos Estados Unidos. Então, nesse período, que foi o ano de 1961, o país Cuba, né, como se diz popularmente, estava com tudo, não estava à prosa, porque ele conseguiu fazer esse rompimento, né, das relações com os americanos, e também a própria invasão americana dentro do estado cubano teve um fracasso. Então, pessoal, dá para a gente observar que era um acontecimento atrás do outro. Praticamente todo ano que se passava tinha um acontecimento de repercussão mundial. Então, a Guerra Fria, vale lembrar e vale destacar que não significou de forma alguma um período de paz, porque tinha acabado a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, de forma alguma. Era um período assim, que o mundo estava em suspense, tudo levava a uma guerra de proporções até bem maiores do que essa Primeira e a Segunda, e foi um período também muito, mas muito marcado mesmo por espionagem. Todos nós sabemos que quem ganhou muito com a Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos da América, porque eles tinham uma produção de arma muito grande, uma produção de armamento muito grande, eles já desenvolveram uma tecnologia muito grande que fez com que eles crescessem muito financeiramente, economicamente, e daí passaram também a serem invasores de outras terras, de outros países, de povos mais fracos que eles, a gente sabe disso. E o cinema, se a gente for observar bem, o cinema americano de antigamente, os filmes que tinham sucesso eram filmes de espionagem.
E a espionagem era justamente essa espionagem dentro da Guerra Fria. Havia a questão da CIA, a questão da KGB. Então, os filmes exploravam muito essa temática de espionagem. Então, pessoal, está contado para vocês essa primeira etapa do assunto Guerra Fria, o que foi Guerra Fria, qual a repercussão da Guerra Fria, e nós vamos, no próximo vídeo, que será Guerra Fria 2, nós vamos dar continuidade aos outros fatos históricos, até que nós vamos dizer a vocês como foi que terminou a Guerra Fria. Está contado, pessoal. Agradeço a vocês pela paciência. Se gostarem do vídeo, vocês compartilhem com quem gosta de conhecimento, dê um like e até o próximo vídeo. Está contado.